Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play. Não sei se vocês conhecem, já devem ter ouvido falar do Nubank, que é uma dessas fintechs que foram criadas como banco digital, né? Banco digital, o que significa? Que não tem agência nenhuma. É um banco sem agência física. Só tem agência online. Só funciona online, né? E aí, quando o Nubank foi criado, a proposta do banco para os seus funcionários é que eles também trabalhariam o quê? Presencialmente? Não, né? Remotamente. Se o banco é online, por que eles iriam trabalhar presencialmente? Menino, o tempo passou e agora o Nubank quer exigir dos funcionários que trabalhem presencialmente. Eles se revoltaram, sendo que o banco também já estimulou e já disse nessa instituição os funcionários não podem discordar livremente, blá, 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 blá. Eles foram discordar, sabe o que aconteceu? Estão sendo postos no olho da rua. Olha como é que é a cabeça do bilionário no Brasil, né? Ai, gente, coloca a matéria aí, por favor, do Estadão. Eu achei demais essa matéria. Fundador do Nubank diz que funcionários confundiram um canal corporativo com estádio de futebol. Desde a semana passada, 14 trabalhadores já foram demitidos após protestos em live com o CEO contra a mudança no regime de trabalho. Sindicato dos Bancários convocou plenária para discutir o caso. Então, vou contar aqui a história para vocês. É muito boa. Nessa segunda-feira, mais 2 funcionários foram demitidos do Nubank. Aqui, ó, peraí. A polêmica com a mudança do regime de trabalho no Nubank, que até agora provocou a demissão de 14 funcionários, 2 deles na segunda-feira, levou os fundadores da fintech a se manifestarem nas redes sociais. O CEO David Vélez respondeu a um comentário no LinkedIn e disse que pessoas que trabalhavam no banco digital confundiram um canal corporativo com rede social ou arquibancada de estádio. Ontem, o Sindicato dos Bancários convocou a primeira plenária com os funcionários para falar das demissões, certo? As demissões ocorrem após uma live com Vélez na última quinta-feira, com a participação de 7 mil funcionários, para falar da mudança do regime de trabalho, que era majoritariamente remoto, para híbrido, a partir de julho de 2026. Alguns funcionários se exaltaram e fizeram comentários de baixo calão e ofensivos, segundo apurou o Estadão. No final, 12 foram demitidos por justa causa. Nessa segunda-feira, mais 2 funcionários foram demitidos, acusados de sabotagem por tentarem danificar os sistemas internos do banco. Agimos rapidamente para impedir que esses funcionários dessem qualquer passo concreto em seu plano, utilizando nossas robustas defesas contra qualquer tipo de ameaça. Os funcionários foram imediatamente demitidos e denunciados às autoridades. Em meio à polêmica, a resposta de Vélez ocorreu com uma reação a um comentário de um engenheiro que trabalhou por 5 anos no Nubank, Rafael Calçaverini, em uma postagem no LinkedIn sobre as demissões da presidente do Sindicato dos Bancários, Neiva Ribeiro. O Nubank cultivou por anos a ideia de que confrontar a gestão da empresa é perfeitamente válido. Eu trabalhei 5 anos lá e vi esse tipo de confronto várias vezes, disse Calçaverini, ressaltando que leu as mensagens que levaram pessoas a serem demitidas e não viu nada demais. Meros comentários irônicos, pontuais, que não são justificativas para a justa causa. Garanto que em 5 anos vi mensagens bem mais agressivas e injuriosas que não resultaram em demissões. Em seu comentário, Calçaverini marcou o fundador do Nubank. David Vélez, você é capaz de reações melhores do que essas. Eu já mandei mensagens bem duras para você em canais públicos.
do Nubank, elas resultaram em diálogo e não nesse tipo de medida reativa e irracional. E aí o presidente do Nubank, Davi Vélez, respondeu: Rafael, você tem pouca informação, você não faz ideia do tipo de linguagem e comportamento dessas pessoas. Confundiram um canal corporativo com rede social ou arquibancada de estádio. Você não aceitaria esse comportamento na sua própria casa? A postagem da presidente do sindicato, que questiona as demissões e cobra que elas sejam revistas, tem mais de 1.000 curtidas e 110 comentários, alguns defendendo o Nubank, dizendo que os funcionários passaram da conta e outros atacando a fintech. Foram 12 soldados abatidos, escreveu uma pessoa, né? E aí a presidente do sindicato dos bancários publicou um trecho, um artigo na revista Fórum, tá? Coloca aí o artigo da Neiva na revista Fórum. Aqui, ó. Nubank, a máscara caiu por Neiva Ribeiro. Caso do Nubank é um retrato do tempo em que vivemos. Corporações que se dizem modernas, mas reproduzem velhas práticas de poder, né? Já me parece assim extremamente contraditório que um banco digital passe a exigir que os funcionários trabalhem presencialmente. Também já me parece muito contraditório que os funcionários que reclamam disso sejam demitidos, não é? E o artigo da Neiva vai justamente nessa direção. Deixa eu ler para vocês aqui, está muito bom. O Nubank nasceu com o discurso da inovação e da modernidade, orgulhando-se de dar autonomia aos seus funcionários e facilidade aos seus clientes. Construiu um império com 107 milhões de clientes, faturamento de 60,7 bilhões, somente no segundo trimestre deste ano. A Nu Holdings, controladora do banco, é hoje a segunda maior empresa brasileira por valor de mercado, logo atrás da Petrobras, com capitalização em torno de 79,2 bilhões de dólares, tá? Na teoria, o marketing do Nubank se apresenta como de uma instituição que simplifica a vida financeira das pessoas, refletindo um modelo de negócios focado no cliente e no uso da tecnologia para construir uma plataforma eficiente de baixo custo. Mas, na prática, os números contam outra história. O crédito rotativo está em 13,38% ao mês e o crédito parcelado em 8,74% ao mês. Operações desse tipo são amplamente criticadas por gerar a temida bola de neve da dívida, justamente o tipo de armadilha que diz combater, né? Aí você já vê que o discurso é um e a prática é outra, e há as contradições desse modelo do Nubank. Outro episódio que evidencia a estratégia de crescimento e consolidação de poder do Nubank foi a aproximação com o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A relação reforça o quanto a instituição financeira busca ampliar sua influência junto aos principais formuladores de política econômica do país. Após deixar o comando do BC, Campos Neto passou a estreitar laços com o setor que antes devia regular, o que acende o alerta sobre os limites éticos entre o público e o privado. Essa aproximação simboliza a lógica de um mercado que se retroalimenta. Quando o Nubank expande sua presença e lucros, mantém portas abertas com quem até pouco tempo atrás tinha o papel de fiscalizá-lo, né? Isso é completamente ilegal, né, gente? Antiético. O cara sai do Banco Central e vai para o setor privado sem nem ter uma quarentena. Na quinta-feira, o Nubank anunciou mudanças significativas no modelo de trabalhar. A partir de 1º de julho de 2026, passará a adotar o regime presencial em 2 dias da semana. Já em janeiro de 2027, a exigência será ampliada para 3 dias presenciais por semana. O anúncio foi feito em uma reunião com cerca de 7.000 dos 9.500 funcionários da companhia, a maioria deles conectados remotamente via Zoom. Claro, eles foram contratados para trabalhar remotamente, até porque, repito, o Nubank não tem agências. Como é que eles podem exigir dos funcionários que trabalhem presencialmente se o banco, a rigor, não existe presencialmente? Muitos reagiram com surpresa e descontentamento diante da mudança. Afinal, foram contratados para o regime remoto.
O resultado, 12 pessoas foram demitidas. Bastaram algumas críticas internas para que o banco inovador mostrasse sua verdadeira face, a da exigência de hierarquia e disciplina. Uma instituição financeira que se apresenta como não banco, né? Totalmente digital, sem uma única agência física, agora impõe o trabalho presencial. Uma empresa que prega liberdade, diversidade e espaço para a contestação, mas pune contestadores com demissão por falta grave. O sindicato foi pego de surpresa, assim como os trabalhadores, com o anúncio repentino do Nubank sobre o fim do modelo 100% remoto. A decisão foi comunicada sem diálogo prévio, contrariando a cultura da transparência, né? Muito bom o artigo da presidente, que termina assim, ó. O caso do Nubank é um retrato do tempo em que vivemos, com corporações que se dizem modernas, mas reproduzem velhas práticas de poder. A inovação real não está na cor roxa, nos slogans ou nos aplicativos, mas na capacidade de construir relações justas, humanas e coletivas. Quando o lucro fala mais alto que a escuta, o futuro prometido se desmancha e a máscara cai. Muito bom, né? Muito bom, gente. Vocês sabem que eu aprendi uma lição com os meus leitores lá no Socialista Morena, quando eu comecei a ter o site, e o site vive de assinaturas, né? As pessoas fazem doações, e a conta que eu tinha era uma conta do Itaú. E as pessoas disseram, Sinara, você é de esquerda, por que você não abre uma conta na Caixa ou no Banco do Brasil, que são bancos públicos? Realmente, né? Por que a gente faz isso? Por que a gente abre mão, tendo bancos públicos, de abrir contas em instituições privadas? Você que tem conta aí no Nubank, é uma oportunidade de refletir com quem é que está cuidando do seu dinheiro. Você progressista, quem é que está cuidando do seu dinheiro? Você está dando seu dinheiro para quem cuidar? Né? Não seria muito melhor deixar na mão de um banco estatal? Vocês sabem que nos Estados Unidos eles estão querendo criar cooperativas bancárias, bancos públicos, que eles não têm mais. Nós temos. Vamos prestigiar os nossos bancos públicos.